Não, dessa vez, não, dessa não. Vamos adiantar para gente, é, para gente aproveitar, né? Já que a gente se atrapalhou aqui com o negócio aqui, perdemos algum tempo. E Beleza. a partir da semana que vem, não, que aí eu vou pegar, se alguém, eventualmente, alguém, né, o Rodrigo, eventualmente alguém quiser assistir, assiste a parte teórica, a parte prática, quer dizer, mas eu vou concluir a parte prática, né, dando aula sobre formulário, sobre relatório, concluir o programa, né, nesse horário de 11 Uhum. a meio-dia, né, ou se eu estiver sozinho num outro horário, e vou deixar lá em cima. De qualquer jeito, você baixa, por favor, para guardar contigo. Eu sei Claro. que sim, tem muita aula de banco de dados na internet, muita mesmo. Só que tem duas coisas. Primeiro, essas aulas, em geral, elas são muito longas, muito demoradas para desenvolver um ponto. E segundo, elas não são aplicadas diretamente à floresta. Então eu dou força para esses arquivos que eu gravar, você baixar e depois, no Tá. futuro, assistir, né? Se você vai precisar. Então, se eu te, se você se convenceu de que é fácil e que deve aproveitar outros recursos da floresta, você vai usar um banco de dados. Só vai ser viável com um banco de dados. E Sim. todas essas atividades, elas têm que ter, todas as atividades, não só da madeira, como também dos outros produtos, dos diferentes produtos, né? Tanto no setor primário quanto no setor secundário, usina polivalente e comercialização, cadastro de cliente, contato com o cliente, conversa direto com a internet por página, né? Por site, né? Tudo isso aí, porra, só é viável, a não ser que gaste muita gente, muito tempo, só é viável através de um banco de dados. E tudo isso tem que ser monitorado, né? Tudo isso tem que ser monitorado. Então, tudo, mesmo que você for explorar só madeira, vai ter que ter aporte calórico, vai ter que ter rancho, vai ter que ter, vai vender madeira, vai processar madeira. Então, banco de dados. Tá beleza? Certo. Beleza. Então, monitoramento agora da exploração, né? O monitoramento, ele é feito, em geral, trabalhos pontuais, né? No tempo e no espaço. E Uhum. quer saber? Sim. Isso eu já tenho gravado, cara. Isso aqui é um dos assuntos eu vou passar rapidinho só para mostrar os formulários lá. É um dos assuntos Beleza. que eu tenho isso gravado bem com bastante detalhe lá na exploração. Já está lá gravado já. Eu sentindo que eu estava me sentindo repetitivo aqui. Mas em geral eu vou passar meio batido assim, né? Ele é, em geral, quando você vê monitoramento, você vê, para fazer batida, ah, deixa eu ver aqui para que lado eu vou, cara. Tranquilo, professor. Eu não vou falar, não. Os trabalhos que são publicados são pontuais no tempo e no espaço e ele não serve. Porque serve só para aquele trabalho, aquela máquina, aquela ali que foi, aquela empresa que fez, depois publica. E isso não serve para a gente. A gente tem que monitorar Uhum. todas as equipes, de todas as atividades, todos os dias, o tempo todo, produzindo relatórios, tá certo? Então, o acompanhamento sistemático das atividades ou ações executadas, dos produtos, dos resultados, dos impactos gerados, dos processos de execução, do contexto que foram realizados ou de qualquer outra dimensão que se queira acompanhar. Então, esse aqui eu não vou me perder nisso, mas aí então, no fluxograma de desenvolvimento, na metodologia de monitoramento, vem a necessidade de informação acerca da produção, da produtividade, etc., em tempo real.
Então, a necessidade de um sistema de monitoramento para eu poder monitorar a produção, os produtos, os processos. Depois, a identificação das atividades a serem monitoradas. Então, eu identifiquei a necessidade de um sistema. Aí, então, identificar e isolar as atividades a serem monitoradas. Depois, elaboração de formulários de campo. Depois, desenvolvimento do sistema de processamento de dados do formulário. Tá certo? E depois, finalmente, a definição de mecanismo de efetivação. Por quê? Não adianta nada eu implantar um sistema de monitoramento se esse sistema de monitoramento implantado coleta o dado, digita o dado, processa o dado, faz o relatório. Os relatórios são simples, tem que ser de fácil entendimento para o engenheiro, porque senão vai ter que ser um monte de papel escrito explicando, então não é. Nós usamos índices, né, que são produtividade, que é produção por tempo, custo operacional, que é o custo horário, e custo de produção. A produtividade mais o custo operacional, eu tenho então o custo de produção por unidade. Eu ainda uso a eficiência, que é uma outra. Aqui são 3 razões, né? Produtividade, custo operacional e custo de produção. Eu acho que eu tenho slide aqui, vou passar rapidinho aqui nele. Aqui. Aqui, por exemplo, atividade de monitoramento, implantação de uma UPA, censo florestal é uma outra, né? Informações do microzoneamento, corte de cipó das árvores a serem abatidas, marcação de estradas e pátios, construção de estradas e pátios, abate, destopamento e traçamento de árvores, planejamento e marcação de picadas de arraste, romaneio em pátio de estocagem, carregamento de toras para transporte, tá certo? E manutenção de estrada e pátio. Essas seriam as atividades que eu distinguiria, então, que são equipes distintas, né? Que eu monitoraria de todas as atividades dentro do meu sistema. No meu sistema, deixa eu ver se eu estou falando aqui. Sim, então tá. Então, pode, dependendo da atividade, por exemplo, abertura de picada, vai ser quilômetro por hectare ou hectare por hora, né? Quilômetro por hectare ou quilômetro, desculpa, não é quilômetro por hectare não, quilômetro por hora ou hectare por hora. Quilômetro por hora porque eu abro picada num determinado tempo. Linha reta. Mas então, mas essa picada, cada picada dessa, ela é de uma faixa de 50 metros de largura. Então eu posso saber calcular tanto quilômetro por hora, e não por hectare aqui, quanto hectare por hora. Sim. Também tem o abate, eu posso saber em metro cúbico por hora ou metro cúbico por hectare. Aí sim, metro cúbico por hectare. Né? Então, de cada atividade, eu tenho que saber o que é que eu preciso monitorar dela. Tá certo? Qual é a informação que eu quero obter? Tá certo? Então, identificação das variáveis a serem coletadas, elaboração dos formulários para coleta de informações em cada atividade, construção de banco de dados para absorção da informação, processamento de dados e emissão de relatórios. Então, no caso aqui, as atividades que a gente viu lá, aquela lista de atividades, são essas daqui, que a gente identificou no caso da silvicultura. E eu tenho aqui, então, delimitação da unidade de trabalho, censo florestal, corte de cipó, sinalização de estrada de pasto, quais seriam as variáveis do cabeçalho, que são importantes. Qual é a UPA que eu estou trabalhando, qual é a unidade de trabalho que está trabalhando, que data, que dia que foi, e qual é o responsável. Na variável do corpo do relatório, a faixa inicial, a baliza inicial, a hora inicial, a faixa final, a baliza final e a hora final. Tá certo? O corpo do formulário, então, sem quase variável nenhuma, para não dar trabalho mesmo para o peão. Porque a atividade de monitoramento ela não pode ser pesada, ela tem que ser o mais imperceptível possível. Ela não pode custar nada, ela tem que ser de graça. Então, eu abro mão de determinadas informações, por exemplo, eu não sei que hora que ele parou para comer, fazer a merenda lá no mato, eu não sei que hora que ele parou para ir no banheiro, parou para afiar o terçado, seja lá o que for, mas não interessa. Então, eu vou abrir mão desse detalhe e vou querer só a hora que ele começou a trabalhar, a hora que ele finalizou e, pela baliza inicial,
e pela baliza final dele, a UT e tal, eu sei exatamente quanto que ele produziu. O sensor já tem essas variáveis de cabeçalho e essas variáveis de corpo, de relatório, do relatório. Corte de cipó também, quais as variáveis do cabeçalho e quais as variáveis do corpo. Para depois eu ter um sistema, e aqui ainda vai, nas demais atividades aqui. Cada atividade eu penso nela, e qual variável eu vou querer no cabeçalho e qual que é do corpo. No nosso caso aqui já está tudo feito, já está aqui. Não precisa nem esquentar a cabeça que eu já vou apresentar os formulários. Continua aqui. As variáveis de cabeçalho e a variável de corpo de relatório. Então, eu tenho que, no caso das etapas para a construção de um banco de dados, eu vou ter que elaborar os algoritmos, ou seja, quais as contas que eu vou fazer, definição das tabelas e atributos, agora não é mais para processamento de dados do censo, é processamento do monitoramento. Então, definição das tabelas e atributos. A tabela, variáveis, né, que são as variáveis de cada tabela, e os atributos das variáveis, né? Que seria atributo, que é campo texto, campo data, campo hora, né? Quais são os atributos das variáveis das tabelas. Então, identificação da relação entre as tabelas, aí construção de consultas e formulários, teste de funcionamento, ajustes, teste de campo, ajuste e a elaboração do manual de aplicação. Tá certo? Esse seria, então, o algoritmo para a construção, as etapas para a construção de um banco de dados. Então, eu tenho já variáveis básicas comuns, que seria comprimento de faixa, distância entre balizas, o padrão é 25 metros, então eu boto uma baliza a cada 25 metros. A largura da faixa, o padrão é 50 metros. A equação de volume utilizada pela empresa, se ela tiver, ou o fator de forma, 0,7, hora de início do expediente, hora de final do expediente, e todas as outras variáveis lá, essas outras variáveis, algumas são variáveis comuns, mas tem que se repetem, né? E outras não se repetem, né? São específicas de determinadas atividades. Metro cúbico, por exemplo, é uma variável que, hora, né? São variáveis super comuns. Então, só para ter uma ideia do algoritmo, aqui está de um algoritmo, estava falando ali, desenvolvimento dos algoritmos, né? Eu identifico as atividades, depois eu identifico as variáveis de cabeçalho de cada formulário, depois as variáveis de corpo de formulário de cada formulário. Depois eu faço o algoritmo, o algoritmo de processamento. Por exemplo, abertura de picada, que é a mesma coisa que delimitação da unidade de trabalho, que é a mesma coisa que implantação da unidade de trabalho, que é a mesma coisa que implantação de unidade de produção anual, que é a mesma coisa que implantação da área de manejo florestal. Tudo é baliza e picada. Sim. Então, a primeira faixa. Qual é a produtividade da primeira faixa? É o comprimento da faixa menos baliza inicial, porque ele começou numa determinada baliza. No cabeçalho lá já tem qual é a UPA, qual é o T, né? Sim. Aí, então, a primeira faixa é o comprimento da faixa menos a baliza inicial. Se a baliza inicial dele lá, a primeira baliza que ele começou a trabalhar foi a 250, porque é de 25 e 25 metros, o comprimento da faixa é 1000 metros, vai ser 1000 menos 250. Porque ele começou na 250. Então, a primeira faixa vai ser o comprimento da faixa menos baliza inicial. A última faixa vai ser baliza final. Né? Se ele parou na baliza 875, então na última faixa ele vai ter feito 875 metros. Vai tipo descontando. Não entendi. Não, vai descontando conforme vai chegando nas faixas até chegar na baliza final, que é a última baliza. Então, ele vai começar a trabalhar em algum lugar. Uma hora ele vai parar. Aqui, ó, as variáveis que eu vou a primeira atividade, que é a delimitação da unidade de trabalho, né? Que é a implantação, né? Então, qual é a variável do cabeçalho? Qual é a UPA que ele está trabalhando? Qual é a unidade de trabalho que ele está trabalhando? Né? E qual é a data? E quem é o responsável? Isso é do cabeçalho. Aí, no corpo,
faixa inicial, baliza inicial, hora inicial, faixa final. Ele só vai chegar, começar a trabalhar e vai anotar qual é a faixa que eu comecei, faixa 3, faixa 4, faixa 18, não importa. Qual é a baliza que eu comecei a trabalhar, né? Depois, e que hora que ele começou a trabalhar. Aí, depois, no final, ele vai fazer várias faixas, né? Vai fazer várias faixas. Aí ele vai parar num determinado lugar, né? E ele vai anotar qual é a faixa que ele parou, qual é a hora que ele parou e qual é a baliza final que ele parou. Quantas balizas ele fez naquele dia? Ou naquela... Não, ele não vai situação. fazer isso. Ele não vai fazer isso. O algoritmo vai fazer. Isso, o algoritmo vai fazer. Ele só vai anotar a baliza que ele começou, em que faixa que ele está, que baliza que era que ele começou a implantar. A primeira baliza que ele colocou, que ele parou no dia anterior, ele parou na baliza anterior, né? Ele parou em determinado momento. Agora ele vai continuar, a equipe de implantação. Que é aquela que a gente viu lá, daqueles 2 peões, um com bússola e outro com uma baliza colorida. Aí 3 peões revezando. Abrindo de fato, abrindo a picada, lembra? Que não é para cortar ela embaixo, né? Para não deixar um monte de bisel, de toco em bisel. Lembra aquela atividade? A gente já passou lá, depois não pode recordar ela, como é que ela é. Que está gravado, ainda bem que está gravado. Então, agora eu estou fazendo o sistema de monitoramento da atividade, para eu justamente poder saber a produtividade. Eu sabendo a produtividade, que é a produção por tempo. Eu tenho que saber também o custo operacional, ou seja, quanto é o custo por hora, aí o custo operacional da equipe de abertura de picada. Eu sabendo a produção por tempo, que é a produtividade. E o custo operacional, que é a produção o custo por hora, o custo horário da equipe, quanto aquela equipe me custa por hora, né? Aí eu tenho qual é o custo de produção, quanto é que sai a minha picada, quanto sai o meu quilômetro de picada, tá certo? Aí eu vou ter isso no meu sistema de monitoramento, eu vou acompanhando. A tendência é minhas equipes, eu poder comparar uma equipe com outra, né? Porque tem um cabeçalho lá, quem é a equipe, quem é o responsável, né? Onde é que ela trabalhou e a data. Então eu posso ver na data, eu posso ver a evolução dessa equipe. Nunca é para correr, mas a equipe que é nova numa determinada atividade, depois, conforme ela vai ficando com mais prática, ela vai aumentando a produtividade. E eu vou perceber isso no meu gráfico. As 3 primeiras variáveis que eu acompanho, então, é isso. São essas 3 aí que eu acompanho. E eu posso comparar, então, uma atividade com outra para saber o ponto de estrangulamento. Sim. E posso acompanhar também uma equipe com outra para saber qual que está precisando de um corretivo, de ver o que está acontecendo, por que está indo mal. Né? Por exemplo, é muito comum o mateiro velho. Quem define o tempo é o mateiro. Quem define o tempo é o mateiro. Agora, quanto mais conhecimento o mateiro tem, mais velho ele está. É claro que isso varia também, mas quanto mais conhecimento, mais velho ele está. Então, quanto mais velho ele está, menos disposição ele tem para ficar subindo e descendo. Sim. Mais tempo de descanso, né, que a gente aprende a calcular lá no monitoramento, no ergonomia e segurança. Lá na ergonomia e segurança que a gente vê isso. Não vê aqui não. Mas então, como é que eu vou saber a produção deles? A produção dessa equipe que eu já tenho no cabeçalho, a equipe naquela UT lá, naquela data. Então, qual foi o que ele produziu? Ele começou, eu vejo lá, o comprimento da faixa, a faixa padrão tem 1000 metros. Aí a baliza inicial dele, a baliza dessa picada, ela tem lá 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, ou seja, ela já tem escrito lá qual é a metragem dela, de 25 e 25 metros. Ela não tem número, não. A baliza lá, cada baliza, como a gente viu lá quando a gente estava tratando dessa atividade, que era a abertura de picada, que era cada baliza de lá, UPA, qual é a UPA, qual é o T, qual é a faixa, e aí qual é o número. Qual é o número da baliza, que é esse número, é 25, 50, que é a metragem dela, não é o número dela. Baliza 1, 2, não.
É baliza 25, 50, 75. Então, é só isso que ele vai pegar lá. Ele vai lá, baliza inicial. Vamos dizer que ele tem baliza inicial foi 175. Aí a produção da primeira faixa é o comprimento da faixa, no caso seria 1.000 metros, menos 175, que ele já começou na 175. Isso é o que ele fez na primeira faixa. A última faixa é o que está escrito ali na baliza final. Vamos dizer que ele tenha, a baliza final dele tenha sido 325 da última faixa. Tá certo? Então, vamos dizer que essa faixa, ele começou aqui na faixa 2, terminou na faixa 6. Então, seria, esse aqui já calculou o que ele fez na 2, o que ele fez na 6, e aí, ó, seria faixa final, e aí as faixas intermediárias. É só contar quantas faixas intermediárias tem, multiplicar por 1.000. Tá certo? As faixas intermediárias seria faixa final, menos faixa inicial, menos 1, porque são só as intermediárias, né? Vezes o comprimento da faixa, que é 1.000 metros. Então, eu já sei também quanto que ele fez. Agora, eu tenho a hora iniciou, a hora que acabou, eu já sei. Então, a distância que ele fez é 1, que é esse 1 aqui, que é essa primeira aqui, mais 2, mais 3. Tá certo? Dividido por 1.000, porque isso aqui está tudo em metro, e eu quero saber em quilômetro. Tá certo? Então, esse é o algoritmo, essa conta aqui, que eu vou botar lá naquele ambiente de consulta do Access, para que eu tenha essa produção e a produtividade. A produtividade é só hora final menos hora inicial. E aí a produção por tempo, pronto. Agora, todos os relatórios que eu quiser, por equipe, por atividade, né? Eu vou pensar uma vez só, vou botar um botão lá para apertar e já saiu o relatório, e aí é tudo automatizado. Tá certo? Além desses índices, eu vou... aí o tempo, eu já estava aqui, o tempo é hora final menos hora inicial. Né? E a área? A área em hectare. A área em hectare seria a distância em quilômetro, que eu já calculei, né? Dividido pela largura da faixa, que é 100 metros, que é 50 metros, desculpe, né? Dividido por 10 para já ser área em hectare. Tá? E hectare por hora é só pegar o hectare por tempo, né? Sim. Então, quilômetro de picada por hora. Aqui é só fazer isso aqui no ambiente de consulta, ou talvez você já tenha percebido que é muito fácil de fazer uma consulta para fazer um processamento. Aquele processamento que a gente fez, mesmo tenha tido dificuldade, deu para pelo menos você perceber que essas contas são fáceis de fazer lá no ambiente de consulta e fáceis de gravar também. Né? Uma vez que a consulta já está pronta, você não mexe mais nela. Ela já está gravada. Então, aqui o somatório de todas as áreas de trabalho percorrido em um dia, somatório da hora de trabalho em um dia, somatório da distância percorrida por cada equipe por dia. E aqui ainda vai, aí censo florestal, aí são os outros algoritmos, né, de conta, para eu poder também calcular a produtividade do censo. Rendimento médio diário da equipe. Aí está aqui, é o algoritmo, são as contas que têm que ser feitas para me dar essas variáveis para o meu monitoramento de atividade. Tá certo? Sinalização de estrada e pátio de estocagem, está tudo aqui. Tem esse slide gravado, mas também tem só a sequência de slides lá no SIGA. Né? Só os slides mesmo, sem estar com som, sem eu estar explicando nada. Tá certo? Construção de estrada e pátio de estocagem. Aí, construção de estrada, ainda construção de estrada e pátio de estocagem. Abate de árvores. Tudo é coisa simples. Arraste. Romaneio de pátio de estocagem. Controle do transporte de madeira. Aí tá bom, manutenção de estradas e pátio de estocagem. Ainda continuando, manutenção de estrada e pátio de estocagem. Isso aqui tudo isso está dentro de uma consulta, né?
E aí as tabelas, aqui as tabelas, a tabela função, a tabela pessoal, a tabela árvore, a tabela faixa, a tabela estado físico, a tabela novo lugar, a tabela espécie, tabelas inclusive, todas essas aqui, que eu já tenho no meu banco. Eu já tenho essas tabelas no meu banco, tá certo? Forma de vida, pátio, unidade de trabalho, plano de manejo, unidade de manejo. Tá certo? Município, unidade da federação, região, unidade de produção anual, tipo de atividade, atividade. Aqui seria então a relação das tabelas, a relação entre essas tabelas do sistema de monitoramento. Veja que é o mesmo banco de dados. Então, o banco de dados que eu usei para processar os dados do censo florestal, do microzoneamento e imprimir os mapas das unidades de trabalho e distribuir as atividades, o banco de dados que eu uso para fazer o plano operacional anual é o mesmo banco de dados que eu monitoro as atividades. Aqui, então, são todas as tabelas e a relação entre as tabelas. E aí o relatório do banco de dados, conforme o algoritmo de processamento, para a produção dos índices requeridos, com gráficos e planilhas do Excel. Então, o meu banco de dados também eu posso fazer gráfico direto no meu Access, mas eu posso preferir, e eu prefiro, colar vinculado no Excel. Então, em vez de eu copiar a tabela do banco de dados, do relatório, do processamento, para colar no Excel, eu copio vinculado, para eu não ter que copiar de novo. Quando eu mudar alguma coisa na informação do banco, automaticamente o gráfico fica alterado também. E esse gráfico que eu fiz e a tabela também que eu formatei no Excel, e o gráfico que eu fiz no Excel, todas essas duas coisas eu copio vinculado no Word. Também, porque se modificar qualquer coisa no banco, modifica automaticamente no Excel e modifica automaticamente no Word. Tá certo? E aí é isso. Aí eu tenho um sistema de monitoramento adequado. Eu quero te mostrar, vou te falar que é assim, além dessa produção, porque não está aqui, porque já está lá no, não está aqui porque já está lá no coisa, eu vou te dar acesso. Aí você tem que olhar lá, além da produção, da produtividade, do custo operacional, para eu calcular o custo de produção, que são 3 razões, né? Eu tenho outras razões. Primeiro, a eficácia. Eficácia a atividade realizada em relação à planejada. Então, no caso, produtividade é produção em metro cúbico ou hectare, né, por tempo. Então, metro cúbico por hectare, metro cúbico por hora, quilômetro por hora. Isso é produtividade. Custo operacional é dinheiro, dinheiro por tempo. É o custo operacional. Dinheiro por tempo. Eu tenho que somar quanto que custa por hora cada peão e somar os peões da equipe toda. E ainda da máquina também. E aí eu tendo esses dois, eu tenho o custo de produção. O custo de produção, que é o custo por metro cúbico. Tá certo? O custo por metro cúbico, o custo por hectare ou o custo por hora. O custo operacional é o custo por hora do peão ou da máquina. Os insumos também entram no operacional. Entram no operacional. O custo de produção, então, já é o custo da atividade. É o custo da atividade por tempo. É o custo da atividade, então, isso é o custo de produção. Pode ser, eu posso expressar de diversas formas, né? Depende da atividade. Então, hectare, metro cúbico, alguma coisa assim. Depois eu tenho a eficácia. A eficácia, que é uma outra razão, que é o volume produzido
sobre o volume planejado para a produção. Isso é eficácia. Então, volume em cima e volume embaixo, né? Então não tem mais unidade. Então produziu 100%, 110%, 88%, 89%, 90%, não é? Como é que qual que é o valor do denominador? O numerador é o que ele de fato fez. O denominador é o que é para ele fazer. O valor do denominador é o monitoramento que vai me dar. Certo? É baseado na média da safra passada, na média da semana passada, na média do mês passado. O monitoramento é que vai me dar, o denominador. Tá certo? E aí eu sei se, além de eu ver aquelas 3 lá, eu quero saber se eu estou dando conta, se o bicho está pegando. Tá certo? Que é o custo, que é a eficácia. A eficiência é uma outra razão. A eficiência é o tempo de valor agregado sobre o tempo total de trabalho. Então, sobre a hora de efetivo trabalho. Começou a trabalhar tal hora, terminou a trabalhar tal hora. Desse tempo, qual o tempo que estava realmente fazendo o trabalho, ou seja, realmente agregando valor. Tá certo? Não foi tempo de volta, né? Não foi tempo realmente fazendo o que é para fazer. Isso é eficiência. Eficiência, eu não tenho como ver ela, só posso ver a eficiência por amostragem. Tá certo? Lá está bem explicado isso. Mas eu só posso por amostragem, porque eu não posso dar para um peão um formulário onde ele tenha que ficar parando para escrever. Fui para o banheiro, voltei do banheiro, fui comer, fui merendar. Ele leva uma farofa, né? Uma farofa, uma goiabada para comer lá, dá um tempo. Faz 2/3 do trabalho, aí faz uma merenda, aí faz mais 1/3 do trabalho e volta para o acampamento. Sabe o que é? Faz uma boa refeição de madrugada, vai trabalhar, sim, mas 2/3 do trabalho dá uma parada, faz uma merenda, que é uma farofa com charque, né? Farinha com jabá, né? Com chapéu, uma farofa e uma lata de goiabada lá por equipe, para dividir lá e tal. Mas então, aí depois ele vem embora. Então eu não posso, ele só anotou aquilo ali, o cabeçalho e aquelas poucas informações que tem no formulário. Se eu der mais coisa para ele anotar, aí o sistema de monitoramento está custando. Porque ele tem que parar para ficar fazendo aquilo. Ele só tem que anotar aquilo quando ele vai começar a trabalhar e quando ele terminar com o trabalho. Acabou. Ele não tem que fazer mais nada. É só quando ele começou a trabalhar, quando ele terminou o trabalho. Ele faz o cabeçalho e fala que hora que ele terminou. Depois ele fala que hora que ele acabou. Aí o sistema de monitoramento vai fazer aquela lá. Mas a eficiência, se eu olhar e ver se a produtividade daquela equipe está mal, está se destacando negativamente, aí é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá olhar. Eu ou algum subalterno meu, um tag tem que ir lá olhar. Ver o que está acontecendo, para eu saber por que essa equipe está trabalhando tão menos que as outras. Por exemplo, mateiro velho. Não adianta tu ter um peão muito cheio de disposição se o mateiro é velho. Aí não dá. Às vezes também, abertura de picada, não pode ter velho. Se o velho está muito cansado, tem que botar o velho, mas o velho é bom pra cacete. Bota ele para fazer outra coisa. Tira ele dali. Mas aí eu tenho que ver, uma equipe está se destacando, porque ela, de repente, a produtividade dela caiu muito. Eu tenho que olhar lá. Eu tenho que olhar a produtividade. Pô, por que caiu tanto? Aí eu tenho que olhar por quê. Às vezes é só conversando depois do banho, né? Não pode ser de manhã cedo, porque de manhã cedo tem que ir para trabalhar, né? Senão tem o tal do quebra-leite, né? Tem que ser no final do dia. Mas não logo que o peão chegou. Logo que ele chegou, ele está cansado, está com fome, né? Quer dar uma relaxada depois de comer, depois do jantar, depois de tomar banho, depois de fazer tudo. Aí, ó, vamos bater um papo aqui, tranquilo. Papo curto, né? Reunião não. É papo curto, só para saber. Às vezes é porque uma casa de cabo, às vezes uma tocandeira, às vezes caiu, sei lá, passou num como é que chama? Num raizama. Às vezes é o terreno encharcado. Às vezes é só isso, só para conversar, para saber o que é. Às vezes tem que ir lá olhar, para saber o que é mesmo. Mas, em geral, não. Só na conversa já fica sabendo. Agora, se eu quiser medir a eficiência, aí eu tenho que ir lá e eu medir por amostragem. Tá certo? A eficiência Em não geral, os erros são grosseiros, né, professor? Não é nada que é um mistério de resolver, não, né? Pode crer.
Pode crer. Porque eu não entendi. Você falou as razões? Você falou as Em razões? geral, esses erros, assim, esses motivos de baixa eficiência, eles devem ser mais grosseiros, como o senhor já comentou, não Aham. deve ser nada muito Não, é só que você tem que saber, né? Você tem que perguntar, procurar saber. E não pode ser de manhã, que de manhã ninguém tem que levantar e trabalhar, comer e trabalhar. Senão você quebra o ritmo. E não pode também ser logo que o cara chega, porque o cara está de cabeça quente. Tem que ser mais tarde de conversar. E é como você falou aí, é rapidinho você ver. Eventualmente você vai querer lá ver. Eventualmente você vai querer lá ver. Por exemplo, para comparar uma máquina com outra. Às vezes é a máquina, comparar uma máquina com outra. Aí você vai ter que ir lá e cronometrar mesmo. E aí a eficiência é essa razão aí. Que no sistema de monitoramento normal, o do dia a dia, não dá para você saber. Que é o tempo que ele agregou valor sobre o tempo total de trabalho. Né? Isso é eficiência. Então já vimos a eficácia. A eficácia dá para você, de longe, dá para saber. É só você comparar a produção executada sobre a planejada. Isso é eficácia. Então é um valor que gira em torno de 100%. Aí a eficiência não. A eficiência é tempo por tempo, ela também é em porcentagem, mas é tempo por tempo. É tempo de agregação sobre o tempo total de trabalho, hora de efetivo trabalho. E a efetividade já é a conclusão final. Efetividade é, por exemplo, a efetividade no sistema de monitoramento é se ele vai ser efetivo se ele realmente está sendo utilizado. Se você realmente está vendo os formulários, está vendo os gráficos, está vendo a tabela, está acompanhando as equipes para tomada de decisão, para saber o que você está, para onde você vai, o que você vai fazer, com quem que você vai conversar de noite, para onde você vai acompanhar de dia, talvez para fazer uma amostragem, né? Aí, se você está usando os relatórios do sistema de monitoramento, aí ele está sendo efetivo. Porque o teu sistema de monitoramento, por exemplo, ele pode ser eficiente, ele pode ser eficaz, mas não ser efetivo porque ele não está sendo utilizado para tomada de decisão, para orientar a decisão. Então, não está valendo a pena. Aí a gente usa também ainda a disponibilidade operacional, que é a máquina, né? É o tempo que ela está disponível para trabalhar. Ou seja, é o tempo que ela tem, descontando o tempo de manutenção. Manutenção preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção corretiva. A manutenção corretiva é o pior do mundo. Consertar o que quebrou. Em geral, acontece, mas é o pior do mundo. A gente deve resolver tudo através da manutenção preventiva e da manutenção preditiva. A corretiva é depois que quebrou. Aí já era. Parou a equipe. Quebrou, parou a equipe. É ruim. prejuízo. É isso. Então, a disponibilidade operacional é o tempo que a máquina está disponível para trabalhar sobre o tempo total. Tá certo? Isso é disponibilidade operacional. E a taxa de utilização é uma outra razão também, que é tempo também. É o tempo que ela de fato foi utilizada, que é a hora de efetivo trabalho, tá certo? Sobre o tempo disponível, tá certo? Então, a disponibilidade é o tempo disponível sobre o tempo total e a taxa de utilização é o tempo que de fato ela trabalhou sobre o tempo disponível, tá certo? Isso é taxa de utilização. Então, esses índices todos eu posso botar em atividade, eu posso botar em equipe, em atividade, em equipe, e com relação à data, eu posso acompanhar com o tempo. Então, esses índices, eu gasto um trabalho só para montar esses processamentos na primeira vez que eu montar, depois eu não gasto mais nada. Depois é só entrar com os dados, com as informações. É só digitador digitando. Então, todo mundo entrega o formulário, o responsável bota no escritório, no dia seguinte está sendo digitado, no outro dia eu estou olhando o relatório. E esses relatórios são algumas tabelas com esses índices e alguns gráficos, aqueles que eu achar necessário. O relatório tem que ser o menor possível, para eu não perder tempo lendo ele. Por isso que a gente usa índice gráfico e algumas tabelas, para eu poder comparar uma atividade com outra, comparar uma equipe com outra, e aí eu vou estabelecendo as minhas prioridades.
Não só a prioridade de observação, eventualmente se eu quero fazer alguma amostragem de alguma coisa assim, quero ver de perto alguma coisa assim, não só disso, como eu também estabelecer prioridade, por exemplo, de equipamento novo, substituição de equipamento, de capacitação, melhor capacitação da equipe, sabe como é que é? Às vezes é por causa de acidente, excesso de acidente. Por que está acontecendo esse acidente? Então tem que capacitar melhor. Com EPI, tem que cobrar mais EPI, eu tenho que usar esses índices justamente por causa disso. Isso é colado vinculado, né? É só digita o dado no Access e no formulário, que a gente chegou a ver um formulário, digita o dado no Access e depois imprime o relatório do Word. Tá certo? E só imprime o relatório no Word e depois entrega. Todo dia eu tenho que olhar o formulário, todo dia eu tenho que olhar aquele relatório para que o sistema de monitoramento seja efetivo. Tá certo. Tá certo? Eu saí matando a pau essa apresentação, porque já está lá, esses índices todos já estão lá. Duas coisas que você tem que ver de qualquer jeito. Esse monitoramento, para você ver esses índices com mais calma, com mais cuidado. Tem gráfico lá, tem mais calma, né? É porque, em geral, a pessoa já... Bom, mas não importa. Esses índices todos estão lá, esse monitoramento. E a outra coisa que você tem que olhar lá, não pode esquecer, é a parte de estrada. E também a parte de segurança e aporte calórico, né? Isso você tem que olhar lá também, para ter a informação, para poder trabalhar com ela. Aqui a gente vai ver, então, alguns formulários. Olha aqui, ó, para você ver como que é simples. Olha aqui. Eu vou ampliar. Olha aqui, ó, demarcação da unidade de trabalho e abertura de picada e orientação do censo. Responsável, que é o chefe da equipe, né? Normalmente o cara que está com a bússola, que é o mais responsável ali, né? A UPA, qual é a UPA que ele está trabalhando e qual é a data. Sim. E aqui, o início, unidade de trabalho tal, hora tal. Aí, às vezes, ele pode iniciar uma UT no começo, então é um vértice. Então, ele começou aqui pelo vértice 1, ou vértice 2, ou vértice 3, ou vértice 4. Tá? Fuso e Este e Sul... Isso aqui ele não precisa, eventualmente ele não precisa marcar, tá certo? Porque você lembra, a gente quando faz isso, a gente dá um zoom, né? Aí no SIG, que eu vou gravar também isso, eu ia começar a gravar inclusive ontem. Eu vou deixar gravado lá por causa daquela UT básica. Você chegou a baixar a UT básica? Sabe do que eu estou falando? UT básica? O quê? De básico? Não, UT, unidade de trabalho. Eu disponibilizei shapes lá no SIGA, que eu chamei de UT básica. Que é o quê? É uma unidade de trabalho de 1000 por 1000 metros. É o shape da unidade de trabalho. Sim. O shape das faixas, o shape das picadas, o shape da subdivisão de 5 metros. O shape da subdivisão de 50 metros, o shape da subdivisão de formulário. Então, é o T básica, tá certo? Então, quando eu faço o zoom eu vou começar o trabalho, lá no SIG, eu faço o zoom e anoto a coordenada Este e a coordenada Sul do vértice por onde ele vai entrar. Sim. Ele chega lá, quando ele chegar e for de fato começar, e ele estiver de fato no vértice, como eu trabalho com uma imagem que talvez não tenha resolução boa, tá certo? Não tenha a precisão ruim, né? O pixel é muito grande. Aí, quando ele chegar lá de fato no começo do trabalho, se reajusta. A coordenada Este não é exatamente aquela que eu fiz lá no SIG, mas ele vai estar lá no 100%, né? Ele vai estar pisando exatamente no vértice. E aí ele pode pegar o GPS, anotar a coordenada Este, a coordenada Sul, para me corrigir aqui. Entendi. Tá, a coordenada Este é a Sul. Então, se ele começar com o vértice, ele assinala aqui e bota o vértice. Se ele começar pela faixa, que vai ser assim, o vértice vai ser só uma vez na cada UT, né? Aí, não, depois vai ser o dia a dia vai ser faixa. Então, ele vai assinalar aqui na faixa, qual é a faixa que ele iniciou e qual é que é a baliza.
E a faixa, a baliza e a UT, tudo está na própria baliza que ele vai começar. Né? Ele não tem que ficar procurando nada, não. Na baliza que ele começar, vai estar lá. UT, UPA, UT, faixa. UPA, UT, faixa e o valor da baliza lá. Tá certo? E aqui o azimuth do caminhamento. No final também. No final também está aqui, ó. Ele vai anotar isso. Você vai pensando assim, pô, mas se é para botar tão pouca coisa, aqui é para observação no caso, nesse final aqui, por causa de acontecer alguma coisa. Algum acidente, algum atrapalho, alguma coisa assim. Tá certo? Ele pode querer fazer alguma observação aqui. Mas você pode pensar assim, pô, é tão pouca coisa. É uma forma de controle, né? Hã? Oi? É uma forma de controle, né? Sim. Não, mas eu digo assim, não, controle você quer, mas você pode assim, mas esse formulário tem tão pouca informação que eu poderia botar uma ficha de campo menor. Sabe o que é? Ou botar várias linhas no formulário. Nenhum dos dois. Primeiro, várias linhas não dá porque essa ficha vai acabando ficando suja. Então, toda amassada não vale a pena. A ficha Sim. que foi usada ontem, não vai pegar hoje de novo. A outra coisa, então faz uma ficha menor, para economizar papel. Aí ele destaca, não porque perde. E essa ficha aqui, ela vai para um arquivo. Não vai ser jogada fora, vai ser digitalizada, mas ela vai para um arquivo. Ela vai ficar no arquivo, ela vai ser armazenada. Até eu achar que não preciso mais dela. Tá certo? Sim. Mas eu tenho que, às vezes, para conferir a digitação, alguma discrepância, eu pego o relatório que eu pego, o relatório da atividade daquele dia, eventualmente gráficos da semana, do mês, de todas as atividades. Eu posso ter aquele relatório é aquilo ali. Mas, eventualmente, eu posso querer ir mais fundo. E posso até querer ver se não teve erro de digitação. Aí eu posso querer voltar na ficha. Então a ficha tem que estar guardadinha lá, arquivada, tudo organizado lá. Digitou, guardou, digitou, guardou, digitou. Da safra passada, tá, as fichas de campo, já está tudo digitado. As fichas de campo da safra passada, de repente eu posso jogar fora. Se eu quiser. Então, ficha pequena não, ficha grande para poder arquivar e para não perder. Tá certo? E se é pouca informação, é pouca informação. Uma ficha para cada dia. Aqui agora, nós vamos para o censo. Aí, olha só, eu tenho vários. Eu vou primeiro o censo vertical. Censo. Olha aqui, ó. Aqui tem que prestar atenção. Eu já falei que aqui... Deixa eu ampliar. Eu não sei se eu já mostrei esse fórmula. Já mostrei. Mas vamos mostrar de novo. Tá aqui, ó. Qual é a UPA, qual é a UT. Tá dando para ver? Sim. Tá dando para ver. Então, qual é o número da UPA, qual é o número da UT, qual é a faixa que ele tá, isso aqui é uma faixa, né? Qual é a ficha 1, ficha 2. Se a UPA é padrão, ela é de 100 hectares, então são 100 fichas, vai de ficha 1 a 100. Qual é o azimuth do caminhamento, qual é a data, né? Isso aqui, então, o censo é feito depois da abertura de picada, que é a implantação da unidade de trabalho. Qual é a data, para eu poder acompanhar a equipe no tempo, né, a evolução dela no tempo, que hora que começou e que hora que acabou. Aqui quem é o responsável, o mateiro par, o mateiro ímpar, nessa metodologia que eu considero ideal, que você anda confortavelmente na picada no meio, tá certo? E aqui do teu lado esquerdo tem um mateiro ímpar, que é o mateiro que tem a placa ímpar, as placas dele todas são ímpar, porque eventualmente ele atravessa, se tiver muita árvore desse lado de cá, ele não fica parado nem vai lá para frente não, ele atravessa, ajuda aqui, isso acontece. Acontece, a floresta não lê manual, né? Então, mas eu sei quem foi o mateiro, eu preciso saber aquele nome ali, quem que deu aquele nome para aquela árvore. Aí eu tenho que saber, eu sei pelo número. Eu dou as placas ímpares para um mateiro e as placas pares para o outro mateiro. Mas, em geral, esse mateiro e um ajudante e um mateiro ficam circulando aqui em 25 metros. E um mateiro par, um ajudante e um mateiro
registrando as árvores do lado direito. E eu vou andando aqui. Sempre entre duas balizas de 25 metros. Aqui é 0. Aqui tem uma baliza aqui. Aqui é a baliza 25. Aqui é a baliza 50. Aqui está escrito 0. Aqui está escrito 50 do lado. Aqui 100, 150, 200. Então, cada ficha dessa tem 50 metros por 200 metros. Ou seja, cada ficha dessa tem 1 hectare. Daí, 100 fichas, 100 hectares. E aqui eu vou anotando o número da árvore, que está plotado aqui. Aqui eu ploto a árvore aqui. Conforme eu tinha mostrado uma ficha lá, eu cheguei a mostrar, não cheguei? Então, o número da árvore, o nome vulgar dela. Pelo número dela eu já sei qual é o mateiro par, qual é o mateiro ímpar. A coordenada Y, a coordenada X, o CAP. Aqui eu assinalo se eu medir o DAP. Muitos, como a gente viu, muitas acaba medindo o DAP. Por quê? Por causa de raiz tabular, porque está encolada na outra, por causa de um cupinzeiro grudado. Aí não dá, então, muitas vezes eu meço o diâmetro, eu assinalo aqui para dizer que aquilo é a circunferência. A altura comercial, a classe de qualidade, que é o quê? Que é o número de toras de 4 metros que o Fuchsia me oferece e o estado físico. Então eu vou preenchendo essa ficha de campo de cima para baixo, desse lado esquerdo aqui. E do lado direito eu vou plotando de baixo para cima, sendo que aqui eu não ploto só as árvores, eu boto um pingo onde a árvore está. Veja que o formulário tem uma precisão de 5 metros. Eu boto um pingo onde a árvore está e o número dela do lado desse pingo. Tá certo? Aqui, então, vão todas as árvores que eu registrei aqui. Mas se por acaso aqui passou um igarapé, aí eu vou desenhar o igarapé até onde eu estou vendo. Ele veio por aqui. Aqui eu estou vendo uma mancha de bambu. Eu desenho a mancha de bambu até onde eu estou vendo. Eu não saio da picada. Eu não saio da picada, porque é através da picada que eu vou poder georreferenciar as árvores. O pessoal que está aqui nem sabe se aquela árvore está dentro ou está fora. Eu que tenho que ver. Eu olhando daqui, eu olho para a direita e olho para a esquerda e eu não deixo eles esquecerem nenhuma árvore. Porque se eles estão aqui, já estão aqui, ó, 5, 10, 15, 17 metros, vamos dizer. Está 17 metros de distância de mim, no mato. Ele não sabe mais para que lado, que direção está indo a picada. Ele está me vendo, mas não sabe se a picada está indo para uma direção ou outra. Então ele não sabe se essa árvore aqui está dentro ou está fora. Ou se essa daqui está dentro, uma que esteja aqui, outra que esteja aqui. É eu que estou olhando, eu que estou andando aqui, eu olho para a direita e para a esquerda e não deixo eu esquecer nenhuma árvore. Opa, aquela faltou. Às vezes tem uma árvore aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e tem outra aqui, ficou uma aqui para trás. Ficou uma aqui. Eu que tenho que lembrar, ó, falta aquela árvore ali. Aí tem que voltar para medir essa árvore aqui, porque às vezes tem uma árvore colada no outra, vai indo, nem esquece essa daqui. Aí então eu daqui da picada, eu ando confortavelmente, eu não fico andando 50 metros, de uma faixa de 50 metros, eu ando só aqui na picada, aberto, confortavelmente, para anotar. Eu faço o georreferenciamento da árvore, aqui, para anotar aqui a coordenada Y, a coordenada X, tá certo? E anoto as informações que eles me dão, tá certo? Se eu tiver registrando cipós, que é o que eu devo fazer, porque eu posso querer aproveitar o cipó. Pô, cipó é uma coisa que eu posso vender. O Brasil exporta cipó, eu posso fazer móvel, posso fazer vassoura, posso fazer paneiro, tudo isso aí eu vendo. Cipó titica é caro. Você deve ter visto, provavelmente viu, cipó, móvel de cipó, que você pensa que é de vime, às vezes é de vime mesmo. Às vezes você pensa que é de vime e não é de vime, é de cipó titica. São móveis super bonitos e super caros. O Brasil exporta para a Europa cipó titica. Dá dinheiro. Então, se eu estou registrando cipó, então não registro só cipó titica. Nós temos centenas de espécies de cipó. Sabe como? Então, eu vou registrar o nome vulgar do cipó e quantas pernas ele tem. Sabe o que é? Então, nome vulgar, aqui o número da árvore, o nome vulgar. Aqui, como eu vou registrar o cipó, o cipó que está grudado na árvore, eu vou precisar de mais espaço. Aí eu vou ter que usar o formulário deitado.
as informações são as mesmas, só que eu tenho mais espaço aqui para o nome vulgar da árvore, para eu poder anotar o cipó e as pernas, o número de cipó e perna. O nome vulgar, barra, qual é o cipó que tem nela, e entre parênteses, o número de pernas que tem no cipó. Já que eu estou lá, por que eu não vou pegar essa informação, né? Aí a coordenada x e a coordenada y, veja bem, eu tenho a coordenada x e a coordenada y da árvore aqui, né? A coordenada y é de 0 a 1000. Coordenada x, mais ou menos 25. Não é a coordenada do TM, não. É a falsa coordenada da árvore lá, da faixa. Então, a coordenada y é de 0 a 1000, de acordo com aquelas balizas. Né? E a coordenada x, mais ou menos 25. Até mais 25 se tiver a minha direita, até menos 25 se tiver a minha esquerda. Mas além de botar isso aqui, é essa coordenada x e essa coordenada y, que eu vou gravar o algoritmo disso lá no Access, e depois vou deixar gravado lá. Essa coordenada y, essa coordenada x, que eu vou usar no banco de dados para calcular a coordenada da árvore e depois exportar ela para o SIG. Mas mesmo assim, eu vou plotar a árvore aqui. Veja que como está deitado, eu não posso botar 1 hectare aqui, aí eu boto só meio hectare. Então eu vou ter 200 fichas por cada unidade de trabalho. Tá certo? Eu pego só metade. Só vai de 0 a 100. 0, 50 e 100. É igualzinho, só que é só metade de 1 hectare. Só meio hectare por ficha. Para eu poder ter mais conforto aqui na ficha. E aqui não só eu ploto a árvore e boto o número dela do lado, como eu também escrevo tudo que é acidente aqui. Tabocal, igarapé, tudo. APP não é agora. APP eu vou fazer de novo lá no buffer do SIG. Aqui eu só desenho exatamente onde passa o igarapé. E veja bem, eu ploto a árvore aqui por 2 motivos. Primeiro, para na dúvida do que o cara se a árvore aqui é menos 25 ou é 25. Isso aqui é o menos, pô, o cara deu uma vacilada aqui. E na hora de escrever o número, eu fiquei na dúvida se aquele 1 era 4 ou se aquele 4 era 9, eu posso conferir aqui. Então, o 1 ajuda a conferir o outro. Porque se eu botar só esse número aqui e tiver algum erro de escrita ou de digitação, eu não acho mais a árvore. Eu simplesmente perco a árvore. Então, qualquer dúvida nesse número aqui, eu ploto, eu confiro pela localização da árvore aqui. A outra coisa é que se eu tenho uma árvore aqui, vamos dizer, uma árvore exatamente aqui, e ela está, então, aqui tem a baliza 25, aqui está 50, essa árvore está aqui, vamos dizer que ela esteja no 52, eu ploto ela aqui. Então, a coordenada y dela é 52. Logo depois da baliza de 50, a baliza de 50 está aqui, ela está no 2. Então, é 52. E ela está à minha direita, ela está 7 metros. Então, 5 metros, 6, 7, está aqui. Aí tem uma árvore que está aqui. Essa árvore que está aqui, eu não levo em consideração nem o 0, nem o 25, nem o 50. Eu já levo em consideração a coordenada que eu anotei dessa árvore aqui. Então, se ela está 3 metros adiante, então a coordenada y vai ser a coordenada dessa árvore aqui, mais 3 metros. E ela está 2 metros à direita da outra, então vai ser sempre uma árvore, uma referência para a árvore seguinte. Eu acabo trabalhando cada vez menos, eu trabalho pouco. Eu não tenho que ficar fazendo conta da origem, ficar olhando baliza. É claro que eu estou sempre entre balizas de 25 metros, então eu estou sempre calibrando o que é 25 metros. Tá certo? Então, é muito fácil, eu não estico o treino aqui de jeito nenhum. Aqui eu só ando em baliza e georreferencio as árvores. E também, se o igarapé passou à esquerda da árvore 20 e à direita da árvore 21, esse lado esquerdo aqui do formulário vai para o banco de dados, para depois eu exportar as árvores para cá. Agora eu já tenho as árvores plotadas. E aí, então, eu vou estar conferindo onde que a árvore foi plotada com a ficha de campo. Essa parte direita aqui da ficha de campo é que vai para o SIG. Eu já tenho as árvores plotadas. Então, onde a árvore foi plotada no campo?
que foi riscado aqui na ficha de campo. E onde a árvore veio do processamento, ajuda uma a conferir a outra. Tá certo? Senão eu perco a árvore. Como eu vou voltar no mato para saber onde é que a árvore está? Pô, imagina. Se era menos 20 e eu botei 20, não botei o menos, a árvore já está a 40 metros de distância. 40 metros eu não vejo nada. 40 metros no mato eu não vejo nada. Por isso essas duas formas de registrar. Uma vai conferir na outra. Além do mais, se eu estou fazendo, no SIG, eu dou o zoom, ficha de campo, dou o zoom lá naquela UT básica, né? Aí abro a edição de árvore, igarapé, tabocal, buçual, seja o que, jarinal, do que for, abro a edição desses shapes todos e vou preenchendo. E aí as árvores também servem, não só as árvores como a ficha quadriculada, mas as árvores também servem para eu plotar tudo que está lá, com muita precisão. Tá certo? Então, isso aqui eu só estou recordando esse formulário, a utilidade dele, né? Aqui é o estado físico, né, da árvore, né? E aí, aqui é a hora que iniciou, a hora que terminou. Aqui, voltando aqui, censo, aí tá. Ah, sim, outra coisa, mais um detalhe, já estamos terminando. Só mais uma coisa só, Rogério. Eu sei que eu tenho desse lado aqui um mateiro par, desculpe, circulando em 25 metros, junto com o ajudante dele. E esse aqui, o mateiro par, circulando 25 metros, junto do ajudante dele. Mas, eventualmente, se esse mateiro se atrapalhar aqui, ele vai demorar a descobrir que árvore é. Eu não posso, se eu ficar parado aqui, ou o anotador que está aqui, georreferência A, ficar parado esperando o mateiro, eu estou diminuindo a eficiência dele, não é certo? Porque ele não está anotando nada. A eficiência dele é o tempo que ele está de fato anotando pelo tempo total de trabalho, de hora de efetivo trabalho. Então, a hora de efetivo trabalho é a hora final menos a hora inicial. Então, se ele está parado esperando o mateiro, ele não está produzindo. Então, quando eu boto dois mateiros, um do lado do outro, aí eu aumento a eficiência desse cara aqui. O custo de produção vai ser menor. A produtividade vai ser maior. Aí, certo, mas se ele está parado, então eu vou para o outro lá. Mas vamos dizer que depois que ele acabou aqui, eu estou anotando do outro lá. Então, essa equipe aqui, não é um mateiro que anota, em geral é o ajudante dele, né, que está aprendendo a ser mateiro também, né? Mas é o ajudante dele. Esse mateiro aqui, esses dois aqui, eles também têm a ficha de campo deles. Justamente para não ficar me esperando também. Porque se ele parar de fazer o que é mais importante, que é identificar as árvores e medir, se ele parar disso para esperar eu anotar, eu também estou diminuindo a eficiência dele. Então, tem aqui ó, o mateiro, a ficha de campo dos mateiros. Tá certo? Nessa não. A ficha de campo dos mateiros. Sim. Tá. Deixa eu ver se é isso aqui. Essa daqui, ó. Só para dizer o que é o cabeçalho, é bem mais simples, né? Não tem coordenada X, coordenada Y, né? Todas as informações que o mateiro me dá que eu anoto. O número da árvore, o nome vulgar, CAP, aí se mediu o DAP, até essas informações que ele precisa me dar, tá certo? Que ele precisa me ditar, né? Que aí ele já me dita na hora e eu já anoto na hora, mas ele não fica parado esperando, nem tentando se lembrar depois, já passou para outra árvore e agora eu perguntei para ele o que estava naquela árvore lá, ele tem que lembrar ou tem que voltar lá para medir. Então eu uso ficha de campo, essa ficha de campo aqui ela não presta para nada. Ela só presta para o mateiro não ficar parado me esperando. Tá certo? Então é isso, cara. Foi atrapalhado, mas a gente adiantou aqui. Não, beleza. Eu entendi os formulários, deu para pegar a forma de usar. Isso aí de mateiro foi interessante. Isso aí eu não tinha pensado em fazer dessa forma, não. Para otimizar. Ó, aqui é um exemplo, né?
sinalização de estrada e pátio de estocagem, é um exemplo, né? Então, tem formulário para cada uma atividade. Por favor, dá uma olhada lá. Nas demais, eu tenho que botar o formulário lá primeiro. Mas tem formulário de cada um. Não, de repente a gente dá uma passada. Não sei se a gente tá, como é que a gente está de tempo. Acho que dá. Dá uma passada rápida, mas em cada um. Não é melhor deixar para a semana que vem, não, professor? Não, vamos deixar. Não, sim, na semana que vem. Beleza. Vou passar em cada um esse formulário rapidamente e eu disponibilizar. Eu não sei se eu disponibilizei junto com a unidade de trabalho. A unidade de trabalho para Adão para o SIG. Tá beleza? Tá beleza, professor. Então falou, Rogério. Abração, cara. Abração, até logo. Yeah.